Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia com o Senhor, com a palavra. E nós vamos caminhando, né? Para a glória do Senhor. Começando semana 38 e a gente vai continuar aqui com o finalzinho do livro de Ezequiel. Hoje nós vamos ler capítulo 42, capítulo 43, dando continuidade àquela visão que Ezequiel está tendo de um novo templo, né? De um templo muito maior, muito mais suntuoso, muito mais tremendo do que o próprio templo de Salomão. Então, Ezequiel capítulo 42 diz assim: Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos opostos ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio cuja porta dava para o norte tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo. Havia uma galeria frente à outra nos 3 andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. Suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois a galeria tomava mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos do andar inferior e do meio. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros em frente dos quartos. A fileira de quartos junto ao pátio interno tinha 25 metros de comprimento, e a que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo e no lado oposto do muro externo, havia quartos com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte, tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro, correspondente que se estendia para leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois o homem me disse: os quartos do norte e do sul, que dão para o pátio do templo, são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isso é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem no recinto sagrado, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, tinha 250 metros. Mediu o lado norte, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para separar o santo do comum. Capítulo 42, então, fala desses recintos, dos quartos, né? Que serviriam, então, para os sacerdotes, acredito que para todos aqueles que iriam trabalhar no templo. Os detalhes são bem gritantes, né, no texto. Deus tem prazer em mostrar esses detalhes, porque a hora que esse templo for construído, nós vamos entender, nós vamos ver que a profecia então está se cumprindo. A visão de Ezequiel fala então desse templo, desse novo templo que vai ser construído, acredito eu, para a volta de Jesus. Capítulo 43, um texto muito conhecido e que muita gente cita, né, a glória da segunda casa, mas está falando desse templo que nós estamos falando agora, tá bom? Capítulo 43 diz assim: Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste.
Sua voz era como rugido de águas avançando, e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar, e me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo, e ele me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua prostituição, e os ídolos sem vida de seus reis, em seus santuários nos montes. Quando eles puserem sua soleira perto de minha soleira, e seus batentes junto dos meus batentes, com apenas uma parede, fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo e, se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de 0,5 metro. Sua calha tem 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. E esta é a altura do altar. Desde a calha no chão até a saliência inferior, ele tem 1 metro de altura e 1 metro de largura. E desde a saliência menor até a saliência maior, tem 2 metros de altura e 0,5 metro de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e 4 pontas se projetam delas para cima. Ela é quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o oriente. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim. Palavra do soberano Senhor. Você colocará um pouco do sangue nos 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará propiciação por ele. Você queimará um novilho para oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. No 2º dia você oferecerá um bode sem defeito, como oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você fornecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado. Fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias os sacerdotes farão propiciação pelo altar e o purificarão. Assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei. Palavra do soberano Senhor. Capítulo 43 fala então dessa glória, né, que Ezequiel vê, o Senhor enchendo esse templo e o Senhor prometendo que ele então limparia, né, toda a prostituição, toda a idolatria de Israel, porque ele deseja habitar no meio do seu povo. E em seguida ele fala sobre esse altar,
que então vai ser construído ali para que seja oferecido ofertas de comunhão, ofertas de holocausto, para que o altar seja purificado, para que Israel continue, né, oferecendo o seu melhor sacrifício ao Senhor. Eu creio que durante algum tempo, durante o reino milenar, infelizmente nós teremos ainda ofertas de sacrifício pelo pecado, pela culpa, porque haverão pessoas que não estarão ainda com seus corpos transformados, terão que ser sim purificadas ainda, santificadas ainda, até que o reino milenar termine e então se estabeleça o reino de Deus plenamente na terra. Isso é um outro assunto, escatologia, né? Mas eu acredito que é por isso que esse altar ainda está aí, por isso que esse altar ainda existe. Nós teremos um altar de sacrifício ainda mesmo no terceiro templo. Amém? Então a gente começou a semana aqui com esses 2 capítulos. Espero que essa semana a gente tenha uma semana aí cheia da presença de Deus, que o Senhor possa continuar falando conosco nesses textos. Se você tiver tempo, dê uma lida com mais calma, verifique os detalhes aí no capítulo 43, principalmente tem algumas coisas bem interessantes que o Senhor fala aqui sobre essa segunda casa, sobre a glória enchendo o templo, né? Essa promessa que o Senhor faz de restaurar tudo para estar no meio do povo de Israel e desse altar de sacrifícios, né, para que ele serve. Amanhã a gente volta terminando o capítulo 44 e 45 e na quarta-feira então a gente finaliza com 46, 47 e 48. Tá bom? Então a gente está aí nos finalmente do livro de Ezequiel. Essa semana a gente tem profeta Joel, profeta Daniel, a gente começa ele. Semana que vem Esdras, Ageu, e Zacarias e Esther. Depois Esdras novamente, Neemias e Malaquias. E aí a gente finaliza então o Velho Testamento. A gente tem alguns profetas menores, né, para finalizar aqui. Sendo que Ezequiel é um dos maiores que a gente já está finalizando aqui também no Velho Testamento, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia para vocês, ótima segunda-feira e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, em nome de Jesus. Deus abençoe.